Pai amado, Pai querido, estamos na sua presença, meu Deus, na noite dessa segunda-feira. E como, Senhor, diz esse louvor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos por tudo que tens feito. Nós agradecemos, meu Pai, pela nossa vida, pela nossa paz. Agradecemos, meu Pai, pelo fôlego de vida. Agradecemos, meu Pai, pelos desafios, pelas bênçãos, pelas vitórias. Pela alegria, meu Pai, de estar na Tua casa. Obrigado, meu Pai, por ter zelado de nós, por ter trazido em segurança, cuidando, livrando de acidentes, batidas, roubos. Meu Pai, situações que talvez nós nunca iremos saber, mas o Senhor sabe, porque foi o Senhor que livrou. Meu Pai, nós cantamos, meu Pai, a Tua graça e o Teu amor. É um amor infalível. Deus, nós te agradecemos. Obrigado. Perdoa, meu Pai, as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros. Meu Pai, tudo aquilo que falamos, pensamos, fizemos, tudo aquilo, meu Deus, que possa ter impedido, afastado, bloqueado, criado uma muralha, criado, meu Pai, uma barreira, impedindo a atuação plena, concreta, íntegra do Espírito Santo em nossas vidas, nos perdoa. Meu Pai, às vezes podemos ter pecado voluntariamente ou até involuntariamente, meu Deus, perdoa, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia da nossa vida, tem misericórdia da nossa alma, tem misericórdia da nossa família, tem misericórdia, meu Pai, do nosso falar, do nosso andar, do nosso pensar, do nosso sentir. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Precisamos de Ti. Meu Pai, sem Ti não somos nada, meu Pai, sem Ti, meu Pai, nós não podemos realizar nada. Meu Pai, é um fato isso na nossa vida, nós somos inúteis sem Ti. O Senhor é tudo em nossa vida, sempre foi, até quando nós não sabíamos, meu Deus. O Senhor já tinha um plano para nós desde o ventre. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor conhecia toda a nossa história e também o nosso fim. E o Senhor sabia, meu Deus, o Senhor sabia que nós estaríamos, meu Pai, neste dia, nessa segunda-feira, meu Pai, dia 9, no Teu culto, louvando, adorando e engrandecendo a Ti. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, sobre nós. E se há, meu Pai, impedimentos, se há barreiras, se há bloqueios, se há medo, se há covardia, se há sentimentos, se há, meu Pai, algum espírito que enviou setas malignas de tristeza, depressão, opressão, raiva, ódio, sentimentos contrários, imoralidades, mentiras, meu Pai, sentimentos que pode sim, meu Pai, impedir a atuação, a absorção, o discernimento, a interpretação da palavra deste culto. Meu Pai, se há, meu Deus, um plano, uma arquitetação contra nós, contra a igreja, contra o ministério Mudança de Vida, contra os líderes, os obreiros, meu Pai, contra o Teu povo, desde aqueles que estão aqui, meu Deus, a aqueles que estão, meu Pai, pelas transmissões, nós queremos ordenar em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é Teu da nossa vida, família, meu Deus, do nosso trabalho, meu Pai, da nossa vida emocional e espiritual, em o nome do Senhor Jesus, e saia, saia, e sai em nome do Senhor Jesus. Fique com os seus olhos fechados. No livro de Deuteronômio 28, diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se nós não quebrarmos princípios, as bênçãos vêm depois do cumprimento dos princípios. Você vai focar, você vai se especializar, você vai obedecer aos princípios,
porque depois, posteriormente, vêm as bênçãos. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Meu Deus, nós estamos aqui e pedimos, meu Deus, que essas bênçãos sejam derramadas sobre nós. Nós sabemos, meu Deus, que tem coisas poderosas na nossa vida. E o que o Senhor, meu Deus, possa partir, Senhor, de obediência, do cumprimento fiel, do foco fiel, meu Pai, de se especializar nos princípios, e principalmente o princípio espiritual, o princípio do obedecer, meu Deus. O princípio, meu Deus, de guardar os seus mandamentos, seguirem cuidadosamente todos os mandamentos. Nós receberemos, meu Deus, tudo aquilo que estamos buscando. Todas as respostas serão entregues. Meu Deus, visita cada casa, visita cada coração, visita cada família, visita cada um, meu Deus, que está acompanhando nesse momento. Meu Deus, que nesse momento, que a interpretação, o dom, o discernimento, meu Deus, que o Senhor vê, meu Deus, colocar o entendimento da palavra, o entendimento, meu Deus, da importância do obedecer. Meu Pai, a importância de falar contigo, de ter um relacionamento. Meu Pai, nós entregamos essa reunião em Tuas mãos, e que o Senhor possa fazer, meu Deus, grandes coisas em nossa vida. Que o Senhor possa, meu Deus, cumprir grandes mandamentos, grandes promessas. Que a bênção do Senhor seja derramada em nossa vida. Como o Senhor diz, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Nós seremos abençoados na cidade, nós seremos abençoados no campo. Aonde colocarmos as nossas mãos, as bênçãos do Senhor nos acompanharão. Nós cremos em Ti. Continue falando, meu Deus. Conduza esse trabalho. Meu Deus, conduza a cada um de nós. Meu Pai, traga em paz e segurança aqueles que estão ainda para chegar. Cuida de nós, meu Deus. Nos ensine, nos direcione, nos levante, meu Deus. Nos encha de sabedoria, nos encha de entendimento para que possamos, meu Deus, entender. Meu Deus, absorver, praticar e posteriormente ensinar aquilo que estamos aprendendo, meu Deus, com o Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Sente-se, por gentileza. Graças a Deus. Seja ousado. Às vezes você pega esse título e não recebe da forma como ele deveria ser recebido. Mas quando você lê isso, você já declara sobre a sua vida: eu sou ousado. Pode falar, não tem medo não. Eu sou ousado. Eu sou tremendo. Eu sou poderoso no Senhor. A pergunta que eu faço para você: o que você faria se fosse 10 vezes mais ousado? O que você faria se você fosse 10 vezes mais ousado? Pergunta para essa pessoa: o que você faria se fosse 10 vezes mais ousado? O que ela respondeu, hein? A bispa fez uma reunião agora mesmo com os líderes. E Deus falou com ela. E liberou algo muito poderoso. Essa segunda-feira está aberto um portal de milagres inéditos. Deus tem para nós. Fala, Deus tem para mim.
eu já tenho um passaporte, uma entrada, um ingresso para um portal de grandes milagres inéditos. Grandes milagres inéditos. Grandes milagres inéditos não é algo que você já viveu, é algo que você ainda não viveu, é algo que você ainda não conhece, algo ainda que você não viu, algo que você ainda não presenciou. Mas você vai testemunhar ele, em nome de Jesus. Provérbios 28, 1. Os ímpios fogem mesmo quando ninguém os persegue. Mas o justo é intrépido como um leão. Fala, o justo é intrépido como um leão. O ímpio foge, embora ninguém o persiga. Mas os justos são corajosos como o leão. Por que leão? Porque o leão não foge. A Bíblia fala tanto de leão por causa disso. Semana passada, quem estava no culto viu a palavra sobre os gaditas. Os rostos deles eram como leões e eram ágeis como gazelas. Quando você tem a certeza, quando você tem a convicção, quando você tem a fé e crê que já recebeu, a sua face muda. O seu jeito muda. O seu andar muda. Você não é a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque quando você confia e tem fé, você é dominado pelo Espírito Santo. E Ele é corajoso. Nós não podemos conquistar o que nós nos recusamos a enfrentar. Nós não podemos conquistar aquilo que nós nos recusamos a enfrentar. As últimas palavras de Davi para Salomão foi: tenha coragem e seja homem. É interessante isso, eu já até falei sobre isso. Era um momento, um início de um tempo na vida de Salomão. Nós já conhecemos a história de Salomão. Mas naquele momento ninguém conhecia quem seria Salomão. E as últimas palavras de um pai para um filho é: tenha coragem e seja homem. Porque nós precisamos de coragem para acreditar, para enfrentar os nossos desafios. E precisamos ser homens. Que quer dizer o quê? Eu não posso agir mais como um moleque. Eu não posso mais ser um imaturo na fé. Eu não posso mais brincar de ser cristão, brincar de fazer uma oração, brincar de fazer um jejum, brincar de dizimar, brincar de ofertar, brincar de fazer um propósito, brincar. Ser homem é não agir como menino, é não usar fralda, é não mais comer comida líquida. Paulo diz isso, Paulo fala sobre isso. Não pude falar para vocês, porque ainda da maneira certa, da maneira como deveria, porque vocês ainda comem comida líquida, vocês não podem comer comida sólida. Tem gente que já recebeu o dente, mas já perdeu. E continua voltando a comer comida líquida. Já comeu picanha e filé mignon, mas voltou para a papinha da Nestlé. Infelizmente, muitos gostam da papinha. Sabe por quê? Porque o bebê não tem desafio. O bebê precisa estar lá. O bebê é o bebê. Quando você olha para um bebê, o que ele é? Ele é bonitinho, ele é engraçadinho, mas ele precisa ser cuidado. Ele precisa ser zelado, ele precisa ser ensinado. Você acha bonitinho, você acha engraçadinho, mas você não tem medo de um bebê. Tem cristão que é como um bebê, você não tem medo dele, acha bonitinho, ele vem na igreja, acha bonitinho, ele vem botar a Bíblia no braço, acha bonitinho os louvores que ele bota no carro ou dentro de casa.
Mas no momento que ele é para ser homem, continua sendo um menino. No momento que ele vai ali para uma festa de aniversário, no momento que ele vai para um jogo de futebol, no momento que ele vai para entra em algum trabalho que exige uma mudança, uma influência, ele se altera, vira o cristão camaleão. Quem já ouviu falar do cristão camaleão? Cristão camaleão, quando chega no lugar, ele se adapta, você nem vê onde ele está mais. Quando está com os mentirosos, você já não sabe se ele é cristão ou não. Quando está com aqueles que falam coisas imorais, está lá. Quando você vê ele chegando e vindo no culto uma vez no mês, a mesma coisa. Nós temos que ser homem. Repita comigo, coragem é um espírito. Medo é um espírito. Você toma decisões mais por coragem ou mais pelo medo? Se você não fizer algo novo, você não vai viver algo novo. Se você não fizer algo inédito, você não vai viver algo inédito. Se você não romper, você vai ficar naquele casulo ou dentro daquele ovo e sempre as pessoas estão esperando. Às vezes parece até uma força. Você vê, às vezes a gente vê, às vezes no nascimento, né, daqueles pintinhos, você vê que ele faz uma força, parece que vai rasgar. Mas muitos fazem a força, mas a força acaba. Sabe por quê? Porque ainda não foi dominado totalmente pelo espírito da coragem, não tem essa convicção. Infelizmente, muitos vivem naquela regra dos 40%, que nós já falamos aqui, inclusive. Bispa já falou aqui. Muitas pessoas só se esforçam, muitas pessoas só entregam e obedecem até o limite do seu conforto, até o limite da sua racionalidade. Não querem mais, não se exigem mais e também não exigem dos outros mais. Mas também tem aquele cristão que não faz, mas exige dos outros. Aquele que não realiza mais que os outros realizam. Aquele que não é perfeito, mas chega na igreja e arruma desculpa a todo momento. O cara ali não falou bom dia, não gostei da palavra do tal pessoa, do pregador. Vive uma vida hedonista, uma vida egocêntrica, uma vida só para ela. Já viu aquelas pessoas que só pensam nela? Então, se senta mais no fundo, está muito quente. Mais para frente, está muito gelado. Se senta ali, a água está gelada. O estacionamento foi difícil. Está tudo difícil. A vida gira em torno dela. Quando nós vivemos para nós não fomos criados para nós. Nós fomos criados para servir. Mas, quando vivemos uma vida só para nós, vivemos uma vida egoísta, que olhamos só para o nosso umbigo. E o que acontece? Vivemos uma vida sozinha, uma vida estagnada, uma vida frustrada. Por quê? Porque eu nunca dou mais. É interessante que essa regra dos 40%, muitos não conhecem. Mas, basicamente, o que ela fala? Se você acredita que o seu melhor é correr até 4 quilômetros, se você se esforçar, se você passar dos seus limites e acreditar que a dor não é um problema, mas é uma aliada, que o impossível foi inventado por uma pessoa que desistiu, fracassada, porque ele não existe. Você vai entender que se eu acho que o meu melhor é 4 quilômetros, eu consigo correr 10. Tem mais 60% ainda. A regra dos 40% é que quando eu chego no meu limite, eu só fiz 40%. Ainda eu tenho mais 60% para dar. Quantas vezes você já acreditou que você chegou no limite, no final, não tinha mais para dar, mas você, por alguma coisa interna, você conseguiu romper o seu limite? Quem já conseguiu isso? Diversas vezes. Um caso muito interessante é o jejum que nós realizamos aqui de 7 horas. 7 horas. 7 horas de jejum e oração. A bispa, devido que ela toma muita água, ela por vários momentos ela vai no banheiro durante o dia.
e ficar 7 horas, você vê uma graça, um poder. Quando deu 3, 4, 5 da manhã, Deus liberou, e é através, do Espírito Santo na vida dela, muitos foram batizados às 4, 5 da manhã. Enquanto muitos já estavam no 10º sono, o povo de Deus estava sendo batizado no Espírito Santo, estava falando em línguas na madrugada, depois de 5, 6, 7 horas orando. Nós vemos que muitos não querem ultrapassar esse limite. Muitos não querem ir para a área da dor, porque para romper, vai exigir dor, vai passar por dor. Para romper e chegar em outro nível em Deus, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, vai passar por dor, pode sim passar por decepção, pode sim passar por situações muito difíceis, mas para chegar nisso, para chegar na luz, para chegar no rompimento dos limites que nós acreditamos que temos, a gente precisa se esforçar, a gente precisa colocar força. A bispa sempre fala que a fé é a loucura do vencedor. Repita comigo, fé é assim. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Às vezes você não entende, e não entende o que é fé. Acredito que não tem mais fácil que isso. Primeiro eu coloco o pé, depois Deus coloca o chão. Primeiro eu dou meu primeiro passo, depois Deus, Ele faz o pavimento. Ele não vai esperar você dar o passo quando vê que está seguro. Você vai ter que se jogar. Muitos não querem praticar a fé, porque ela exige confiança. Nós precisamos desafiar os nossos limites, tirar todo o resquício de medo, de covardia, de comodismo dentro de nós. Eu separei até aqui, peguei até algo aqui que eu queria falar para vocês. Pense bem a respeito do seu interesse por algo. Você tem se empenhado em conquistá-lo? Quantas pessoas me procuram dizendo quanto querem isso ou aquilo, porém, na maioria das vezes, até observo grande interesse, mas pouquíssimo empenho. Querer é diferente de lutar pelo que se quer. As pessoas passam a vida toda querendo, desejando. Quando falamos o que se deve fazer para conquistar o que se quer, elas desistem. Com desculpas, estão sempre reclamando que a vida não muda e não fazem nada para mudar situações. Precisamos ter fé, no crer, no agir, porque a fé sem obras é... De que adianta falarmos que cremos, que queremos e nada fizermos? Tem que existir ação. Interesse é uma coisa, empenho é outra. Repita comigo, interesse é uma coisa, empenho é outra. Quando unimos os dois, conquistamos o que almejamos. Eu peguei desse livro. Nós temos essa ferramenta e muitos não usam ela também. O Desperte o Gigante Chamado Fé, da Bispa Cléo. Atos 4:29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Isso vai exigir muito. Mas eu decidi hoje, a decisão de eu ter medo, a decisão de eu ser cômodo, a decisão de eu viver uma vida que procrastina é minha. Fala, a decisão é minha. Mas a decisão da coragem de romper também é minha.
Eu gostei muito de um trecho do livro do Viktor Frankl, neuropsiquiatra austríaco. Ele escreveu o livro e deixou claro o poder da decisão mesmo num campo de concentração nazista. Olha o que ele escreveu. Os que viveram nos campos de concentração podem lembrar-se dos homens que andavam pelos alojamentos, consolando outros, dando-lhes seu último pedaço de pão. Eles podem ter sido poucos em número, mas oferecem prova suficiente de que tudo pode ser tirado de um indivíduo, menos uma coisa: a liberdade final de escolher a sua própria atitude e qualquer situação de escolher o seu próprio destino. Você pode tirar tudo, mas a liberdade final de escolher a sua própria atitude e escolher o seu próprio destino é sua. Fala, é minha. Eu concordo plenamente, porque as nossas melhores atitudes ocorrem quando nós encontramos, primeiramente, a nossa identidade em Deus. Vamos falar juntos, a nossa identidade em Deus. Quando temos dentro de nós, fala, quando eu tenho dentro de mim, a missão divina de Deus. E quando eu estou, fala, quando eu estou alinhado com o propósito de Deus na minha vida. É uma espécie de atitude que honra a Deus. Eu vejo de uma maneira extraordinária isso. Porque foi esse tipo de atitude notável que Paulo e Barnabé, eles mantiveram constantemente na sua viagem missionária. Atos 4:30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eu quero de novo que nós lemos essa parte junto. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso, o poder da oração. O poder da minha oração precisa tremer. Bispo, mas isso aí não acontece. Pedro, Atos 12:5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a ele, por ele. Eu gosto muito dessa parte aqui, na mensagem. Durante todo o tempo em que Pedro esteve sob severa vigilância, na cadeia, a igreja orou fervorosamente por ele. E ele não estava sozinho, ele estava preso, olha aqui, guardado por 2 guardas de um de cada lado. Pedro dormia como um bebê. Havia ainda guardas na porta, vigiando o lugar. O que quer dizer? A primeira coisa que você vai fazer, você precisa orar. Mas não orar de uma maneira fraca, pequena, mas você orar fervorosamente. Você orar intensamente. Paulo e Silas, aqui, Atos 16:25. Coloca para mim aí. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, sempre esse de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O que você precisa e que porta você precisa que abra? Imediatamente todas as portas se abriram. Quando ele orou,
Quando ele orou, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Quando nós orarmos, o lugar precisa tremer. Portas precisam ser abertas. Terremotos têm que acontecer. Quando um justo ora, o céu desce e o céu recua. Nós não podemos achar que a nossa oração não tem destino. Ela tem destino, ela tem endereço, ela tem CPF, ela tem CEP, ela tem lugar. Quando começa com você, ela precisa chegar no endereço. O segundo poder, porque esse poder da oração, isso aqui é maravilhoso. É o poder do Espírito Santo. Porque olha aqui, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Efésios 5:18. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Que bebida que você está achando que vai te alegrar de uma maneira rápida? A bebida da amizade, a bebida da imoralidade, a bebida da covardia, a bebida de um relacionamento, a bebida do dinheiro. Porque se você está achando que essa bebida vai te trazer alegria, ela vai te trazer desgraça. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, mas encham-se do Espírito de Deus. É essa alegria. 19. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus e ao Pai. Essa é a alegria. Alegria é quando você canta, quando você anima, quando você fala salmos, quando você está cantando canções espirituais, quando você está com o seu coração aberto, cantando de todo o coração. O poder do Espírito Santo alegra. O poder da palavra de Deus, os segredos mais importantes de uma igreja. Você é a igreja. É o poder da oração. É o poder do Espírito Santo. Porque quanto mais você ora fervorosamente, intensamente, quanto mais você se derrama, se quebra, mais as coisas começam a tremer. Os alicerces tremem, terremotos acontecem, você começa a ser cheio do Espírito Santo e você começa a fazer coisas poderosas. Você começa a fazer coisas poderosas porque está aqui o poder da palavra de Deus, porque quando você é cheio do Espírito Santo, as palavras que saem de você é palavras direcionadas pelo Espírito Santo. E ela acontece. Se eu sou derrotado, eu declaro, eu sou vitorioso. Se eu estou doente, eu declaro cura. Se é uma dívida, eu declaro que está paga. Se está difícil, eu declaro que está fácil. Se falo que eu não consigo, eu falo que eu consigo. Se eu falo que eu só chego nos 40%, não, eu vou chegar aos 100, 150. Eu vou romper, eu vou criar, eu vou se transformar em uma nova criatura. Eu vou fazer o impossível, mas vai acontecer. Amém? Marcos 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Ele não estava ali contando piada, ele não estava perdendo tempo. Era a palavra que aquele povo queria ouvir. Por isso que um dos princípios, a essência do Ministério Mudança de Vida é a palavra. As pessoas se reuniam, não tinha lugar nem junto à porta, a porta estava fechada, bloqueada. Ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, eles desistiram e voltaram para casa. É isso que está falando? Eles falaram, olha rapaz, não dá, vamos esperar aqui fora que é mais fácil. Jesus vai sair mesmo, ele não é a casa dele aí, ele vai sair alguma hora, né? Ele fez isso ou não?
Aquele paralítico talvez pensou que não era um dia bacana de ser curado, ou talvez falou, eu não vou entrar numa loucura dessa. Você está achando que eu vou entrar entrar por um telhado? Eu sou homem de telhado. Lembra Naamã? Eu vou mergulhar nesse rio sujo. Lá na Síria tem rio mais bonito. Muito melhor. Será que teve arrogância e orgulho aqui nesse momento? Hã? Se tivesse um buraco de gato, de cachorro, é por lá que eles iam entrar. Porque quando há uma barreira para o justo, há um impedimento, há uma muralha, nós derrubamos, nós criamos. Deus nos dá ideias. Fala, Deus nos dá ideias. Ideias criativas. Isso é uma ideia criativa para viver um milagre. Veio uma ideia. Veio naquele momento, nossa, se eu não consigo a porta, se não dá pela janela, se não dá abrir uma parede aqui, eu vou pelo telhado. Agora, eu não vou ficar sem a minha vitória. O paralítico que estava com a vida parada, andada, que não andava. Uma pessoa estagnada, porque nós, muitas vezes, podemos estar igual a ele. Paralítico na área financeira. Às vezes nós podemos estar nesse ponto, nessa posição. Mas Deus te apresenta uma barreira, Deus te apresenta um impedimento, Deus te apresenta um problema. Você vai fazer o quê? Você vai pegar esse limão que é azedo e vai transformar em uma limonada? Você vai pegar essa situação e vai colocar como um impedimento, uma narrativa, uma resposta. Olha, eu tentei, agora eu vou voltar para casa. Porque eles podiam falar isso. Eles podiam colocar todas as desculpas. Eu não consegui tocar, eu não consegui chegar. Era muito difícil, era muita gente. Removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Olha aí, você viu que é uma operação, quase missão impossível. Estava descendo o cara, você imagina, vai descendo lá, Jesus pregando, e naquele momento você sabe, chamou a atenção de Jesus. Uma atitude dessa, inédita. Uma atitude dessa que ele nunca tinha visto. Uma atitude dessa que nunca ninguém tinha visto. Uma loucura dessa, que era uma loucura. Mas a fé é a loucura do vencedor. Uma loucura dessa, descendo um cara. Isso a gente viu muito aqui. Essa pandemia, nossa, a gente viu demais. Mas viu gente demais. Situações acontecendo, pessoas que tinham uma situação, não, eu não vou vir aqui na igreja, porque pode ser idosos, não, eu não vou vir, mas muitos vieram. Agora, fé, cada um tem a sua. Mas a gente viu muito nisso. A fé, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar um Covid, eu vou pegar uma derrota. Eu vou pegar uma bênção ou vou pegar um comodismo, algo que pode o quê? Eu estou respeitando tudo, eu não posso fazer nada. Eu estou dizendo um exemplo, mas isso acontece sem pandemia. Com pandemia ou sem acontece. Lembro de uma pessoa que dificilmente eu via na igreja, muito difícil. Acho que era uma vez na Santa Ceia, olha lá, eu via ela. Né? E quando deu o lockdown, o primeiro lockdown, essa pessoa manda mensagem, bispo, eu queria tanto ir na igreja, eu podia ir, mas eu não falo para ninguém. Eu falei, não, você não está fazendo isso. Não, bispo, eu não falo para ninguém, ninguém vai me ver, eu vou ficar escondidinho lá atrás, tal, vou ficar quietinha. Ah, não, você não está fazendo isso. A porta estava aberta, tem 3, 4 portas da igreja, uma gigante, de 5 metros ali fora. Né? Mas não vinha. Quando fechou, aí quer vir. Quando você perde, aí você quer reconquistar. Sabe aquela coisa da perda? Quando acontece algo, eu não entendo.
muitas vezes que é um livramento. Às vezes a pessoa está sendo livre de um relacionamento, livre de um emprego, mas vê como uma perda, desespera. Mas não está vendo que é um trabalhar de Deus. Isso aqui é um trabalhar de Deus. Chamou a atenção de Deus. Quando você viu aquela viúva colocando as 2 moedinhas, chamou a atenção de Jesus. Ele parou o que estava fazendo e falou, aquela deu mais que todo mundo. Quando ele viu o paralítico descendo, 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Parece, no nosso entendimento, que parecia que ele se sentia culpado, esse paralítico. Ele cria talvez mais nos pecados dele do que na misericórdia poderosa, gigante de Deus. Jesus, ele queria cutucar. E você vê que ele conseguiu. O que saiu daqueles fariseus? Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados? A não ser somente Deus. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Às vezes você acha que não está... você acha, muitas vezes, que tua vida está... Eu nunca falei isso, mas Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe o que você está pensando, Deus sabe o que você está ruminando dentro de você. Ele sabe dos nossos pensamentos. Ele disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Porque uma coisa é entrar e sair. Outra coisa é entrar, você alimentar e descer para o seu coração. Aí é um problema para a tua vida. Até então você não tinha um problema. Até então você não tinha uma trava na tua vida. Mas quando você remoe, alimenta isso na tua cabeça e desce para o seu coração, aí você começa a ter grandes problemas na tua vida. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico. Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual, nunca ninguém tinha visto aquilo. Sabe por quê? Porque nunca ninguém tinha feito. Nunca ninguém tinha visto, porque nunca ninguém tinha feito. A palavra é que você quer viver algo que você nunca viveu, sim ou não? É hora de fazer algo que você nunca fez. Você quer viver o extraordinário, você vai ter que fazer um esforço extraordinário. Quer viver um milagre inédito na sua vida, sim ou não? Então terá que realizar um esforço inédito na sua vida. Quer viver o sobrenatural? Só uns 3, então. Então não é muitos, não. Graças a Deus que não vai sobrecarregar Deus aqui. Quer viver o sobrenatural? Sim. Então, ative, exercite uma fé sobrenatural. Comece hoje a exercendo essa fé do sobrenatural. Pessoas corajosas se recusam a deixar o medo. Deus, Ele não espera que você espere de uma forma passiva, mas Ele quer que você dê passos corajosos. Vendo a fé deles, o Senhor não viu a situação que estava acontecendo. Ele não observou que estavam 4 homens aqui naquele momento descendo paralítico.
O que chamou a atenção de Deus, o que chamou a atenção de Jesus, foi a fé que estava sendo exercida, uma fé sobrenatural, uma fé nunca vista até então. Dessa maneira, eles viveram algo sobrenatural. O que eles fizeram não foi algo comum. Eles fizeram o incomum. Eles fizeram algo que nunca ninguém tinha visto. A Bíblia diz aqui, eles nunca tinham visto isso. Eles nunca tinham visto, eles nunca tinham presenciado isso. Isso veio do povo que exerceu uma fé sobrenatural, uma fé inédita, uma fé que rompe, uma fé corajosa, uma fé que não se intimidou por problema, por parede, por janela, por muita gente, não teve vergonha, o que vão falar de mim? O que meus parentes vão falar de mim? O que vão falar se eu orar aqui nessa reunião, nesse almoço de empresários, se eu fazer minha oraçãozinha? O que vão falar de mim se me encontraram com uma Bíblia? O que vão falar de mim se eu postar alguma coisa na minha rede social falando de Deus? Vão achar que eu sou um fanático, religioso. Você não tem que se preocupar com o que os outros falam, você tem que se preocupar com o que Deus pensa de você. O que Deus está vendo você. Porque infelizmente muitos Deus está vendo uma grande vergonha. Uma pessoa que sabe o que é coragem, mas vive uma covardia. Pessoas que sabem o que é viver uma vida ativa, corajosa, mas vivem uma vida passiva, medrosa e covarde. Deus não nos deu o espírito de covardia, Deus não nos deu o espírito do medo. Deus não nos deu uma vida para viver o algo comum. Nós fomos criados para viver o incomum. Fala, eu fui criado para viver o incomum. Eu fui criado para viver o sobrenatural. Eu sou um vencedor. Eu sou uma vencedora. Como vamos viver algo sobrenatural se nós não nos arriscarmos nesse momento? O lugar mais seguro, repita comigo, é o lugar da fé. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Quem ficou insistindo com os discípulos? Quem? Fala mais forte, gente. Jesus! Graças a Deus tem mais gente aí. Às vezes a gente Deus está insistindo com você, filho, entra no barco. Mas bispo, mas Jesus, esse barco, eu não sei se eu vou conseguir atravessar. Entra no bendito barco. Mas ele não tem cadeira, não tem guarda-sol, cadê a Guaraná? Entra no bendito barco. Jesus insistiu, entra no barco. Entra no barco. Ele insistiu, entra no barco. Ele quer que você entre nesse barco. Entra nesse barco. Já vai ter uns aí falar, eu tive a resposta, agora entendi, agora eu vou entrar nesse negócio. Agora entendi, agora eu vou realizar, agora eu vou andar na terra, agora eu vou ungir aquela casa, agora eu vou declarar aquele salário de 2 dígitos. Agora eu vou declarar que eu vou ser a coluna do ministério em todas as áreas. Agora sim, agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo que eu preciso entrar neste barco. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma.
Quantas vezes a gente está orando, eu quero um milagre, eu quero uma porta aberta, eu quero essa cura, eu quero essa restauração, essa restituição. E quando chega, lembra de Pedro? A igreja estava orando fervorosamente, intensamente. Quando ele bateu na porta, não abriram. Eles estavam orando, mas quando o milagre bateu na porta, eles não abriram para Pedro. Quando nós vamos ter fé, convicção, que se eu pedir, eu tenho que receber. Quando eu vou acreditar 100% na palavra que sai desse altar. Quando eu vou viver uma vida que tudo que falar, sendo guiado pelo Espírito Santo, eu vou crer, eu vou confiar, eu vou tomar posse, eu vou praticar, eu vou entregar, eu vou obedecer. Quando eu vou me esforçar, quando eu vou sair da zona dos 40%, quando eu vou crer, confiar e dar o passo de fé, entrar nesse barco, ir para o mar afora. Mas bispo, está chovendo. Bispo, está com muita onda. Quando viram andando sobre o mar, é um fantasma e gritaram de medo. O medo faz a gente ficar cego. O medo faz a gente ver uma porta grande como uma porta pequena. O medo faz a gente enxergar o que é gigante, poderoso, como algo insignificante, menor e pequeno. O medo faz a gente atrasar a nossa vida. O medo faz, olha, eu lembro eu vi uma história tão forte, né? Vários, o que está chegando de testemunho, é maravilhoso. Tinha uma pessoa ainda que falou comigo recentemente, né? E ela disse que estava 2 anos desempregada. E ela estava buscando emprego, e aqui a gente orou, passou aqui, declarou, veio no clamor do romper da madrugada, quinta-feira com a bispa, passou aqui no corredor, nós oramos e declaramos, acabou de ser empregada, começou hoje o trabalho dela, ganhando um salário extraordinário. Estava 2 anos desempregada. Outra, a mesma maneira, de uma forma diferente, começou a se tornar coluna de outras áreas da igreja. Outra, algumas pessoas que agora estavam com um estabelecimento e ele não estava indo tão bem, e eles já estavam sendo coluna de aluguel de igrejas. Calma, irmão. Calma, está tudo bem. Você também vai ser o próximo. Ele já estava sendo coluna. Abriu e ele falou, olha, ele abriu um negócio novo e está lá, passando, e ele estava trabalhando bem, a gente vê qualidade em tudo. Mas ele falou, Deus não vai me abençoar sem eu abençoar. Ele foi e assumiu, né, mais um aluguel de uma igreja, totalizando 3 aluguéis de 3 igrejas. O que está sendo abençoado nesse lugar em uma semana é inacreditável. A gente não entende como é, a gente não precisa entender, a gente só faz. Deus, Ele quer que a gente pisa porque Ele vai botar o azulejo. Ele quer que a gente saia do barco. Ele quer que quando a gente vê a bênção chegando, eu não tenho a incredulidade de achar que não é para mim, que é um fantasma, que não é desse jeito. Eu lembro de uma pessoa que eu abençoei, e ela estava tão focada que ela queria algo específico, né? E eu dei para ela algo que era meu, quis abençoar, de valor alto, bem alto. E ela não queria aceitar. Mas não queria aceitar, não é assim, eu não pedi isso, não era isso que eu queria. Mas criatura, assim, não, você está brincando comigo, né? Não, porque eu queria de outra maneira, não é assim, eu não estou planejando isso. Eu insisti por 3 vezes, eu falei, mais uma eu levo de volta. E dou para a igreja. Porque Deus tinha direcionado para ele. Aí ele aceitou. Foi uma grande bênção, com o tempo. Uma bênção, uma grande bênção. Vendeu agora, muito mais do que eu tinha pagado. As pessoas, quando chega, vai chegar de uma forma, às vezes não vai chegar no embrulho que você quer,
Às vezes vai chegar até cheirando, às vezes vai chegar com uma oportunidade pequena, às vezes vai chegar para tentar a tua fé, às vezes vai chegar para colocar a tua imagem como menor. Ah, não era isso, eu era diretor, agora eu estou como estagiário. Se Deus abriu, entra, que Ele vai te colocar como dono da empresa, se Ele quiser. Lembra que uma porta é uma porta. Bispo, eles não tiveram uma porta, eles criaram uma porta. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem sempre vai bater, a Bíblia inteira bate sobre isso, sobre a coragem. Não tenham medo. O Senhor disse a Pedro: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Quem imaginaria um homem realizando os mesmos milagres que Jesus naquele tempo? Quem imaginaria um negócio daquele? Estava acontecendo. Tinha quantos no barco? Quantos estavam no barco? Quantos? 12. Quer dizer o quê? Que muitas vezes chega até a ser uma porcentagem de quem vive. Não deveria. Mas poucos têm a coragem. Porque naquele momento a tempestade estava acontecendo. Quantas vezes você está no barco agora, se Deus está mandando, sai do barco agora. Ao invés de você falar: se és tu, manda-me ir. Me direciona. Me dá uma mensagem, me dá uma palavra. Me mostre onde eu devo ir, o que eu devo fazer, onde eu devo pedir perdão, onde eu devo semear, onde eu devo pisar, onde eu devo sacrificar, qual coluna eu devo assumir. Qual coluna eu devo, que coluna que o Senhor quer que eu seja, que seja pequena, mas seja. Mas não, eu vou ficar aqui porque não é isso que eu quero, não é isso que você quer, a oportunidade que você tem, saiba que é o que você tem que vai fazer diferença, faça com aquilo que você tem. Se você tem isso, se você tem 10 reais para fazer, que seja a coluna do papel toalha. Não é pequeno, porque Deus está procurando o pequeno fiel, aquele que for fiel no pouco, no muito te colocarei. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Esse é um grande problema. Tem gente que sai, tem gente que anda, mas naquele momento começa a olhar para os lados. E o que tem do lado? Nada. O que tem do lado? Nada. É interessante uma frase de Henry Ford, que eu ouvi recentemente, que ele diz: o obstáculo é aquilo que acontece quando nós tiramos os olhos do alvo. Nós criamos obstáculos sabendo que Deus não está mandando você olhar para o lado. Deus não está olhando você olhar para o vento, para a onda, se é de 1 metro, 2 metros e 10 metros. Ele não está mandando você olhar para a tempestade, para o vento. Não está mandando você olhar se tem tubarão na água. Não está olhando se tem coisa na água que pode pegar. Ele mandou: deixa-me ir, é para Jesus. Quando a gente sai do barco, foca em Jesus. Se Ele olha para o lado, se nós olhamos para o lado, nós afundamos. Mas pior é aqueles que andam, estão fazendo, mas no momento que afunda, começa a falar: não devia ter entrado nesse barco. Não, o problema é a igreja. Não, o problema é eu não devia ter assumido isso aqui. Está vendo? Eu não devia ter entrado nesse negócio. Eu não devia ter assinado esse acordo. Eu não devia estar aqui. Meu Deus, criatura. A melhor coisa que nós vivemos é quando nós afundamos e aprendemos. É muitas vezes na dor que você vai aprender. É uma experiência. Se tivesse mais uma, Pedro não olharia mais para o lado. Às vezes a gente está olhando para coisa pequena, mas se esquece, você já teve coragem de sair do barco. Você saiu do barco, você andou, você fez como Jesus. E mesmo se você afundar, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou.
Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? O diabo sempre vai querer nos impedir. E jamais vamos andar sobre as águas se nós não sairmos do barco. Que barco é esse? É o barco da dúvida, da incredulidade, da preguiça, do comodismo? O barco da preguiça, ainda no próprio livro aqui, ó, tem uma parte interessante aqui, ó, que a bispa fala. Olha que interessante aqui que ela fala, que nós, a outra página aqui, é isso aqui. Não fique esperando que alguém resolva as pendências de sua vida. Para de achar que as coisas irão mudar sozinhas. Existe uma situação dentre muitas que eu considero maldita na vida das pessoas. Repita comigo, comodismo. Não se acomode com a situação ruim, nunca diga coisas como, tudo bem, é uma fatalidade, coisa nenhuma, toda situação ruim precisa ser revertida, mudada, temos que querer e lutar. Não é uma fatalidade. Ela não poderia ter olhado para o braço do meu irmão e falar, é uma fatalidade, Deus pode abençoar e conseguir uma prótese bonita, bacana, alemã, chinesa, não, chinesa não, pelo amor de Deus, mas uma prótese top. Não, ela não orou por isso. Ela orou pela cura, pela restauração. Ela orou por toda a reconstrução que é possível e foi. Você não pode orar, uma fatalidade aconteceu, acontece, todo mundo se divorcia, todo mundo falha, todo mundo... Não, todo mundo, você não é todo mundo, você não tem o Deus de todo mundo, você não age como todo mundo, você não obedece como todo mundo, você não vive no mundo que todo mundo faz, o que todo mundo faz. Você é exclusivo de Deus, a obra-prima, é a criação perfeita de um Criador perfeito, você é soberano nas suas atitudes quando Deus te guia. Nós somos embaixadores, nós somos poderosos em Deus. As pessoas se acomodam com coisa que não pode se acomodar, todo mundo afunda. Ah, tá vendo, Pedro, aí, ó, se eu tivesse saído, e tem uns ainda que fica lá, né, Pedro, se tivesse, aí, Pedro, afundou, e molhou o cabelo, ainda tem uns ainda que fica aí, ó, fica ainda falando, colocando, jogando o quê? O covarde sempre fala. Pedro saiu no auge da tempestade. Algo corajoso, nós temos que entender que o temer já está errado, daí em diante nada vai caminhar bem. Quando eu temo algo, quando eu não acredito em algo, daqui para frente nada vai andar. Se eu bloqueio uma situação na minha vida, se eu bloqueio algo pelo medo, pela covardia, eu vou ter os mesmos resultados. O medo será meu pai, a covardia será meu pai, e eu terei esses resultados. Eu não posso acreditar que isso foi um erro. Eu não posso acreditar que eu errei. Eu não posso acreditar que eu estou vivendo algo difícil, porque faltou eu perguntar para mais uma pessoa. Eu lembro de uma pessoa que ela estava, eu atendi ela, e ela estava no erro, ela estava no pecado, ela estava agindo tudo errado, tudo errado. Tudo errado. Não estava... Tinha casado ainda, estava com o namorado fazendo coisas aí e tal. Aí tudo na vida começou a travar. Aí ela foi uma missionária, não sei do que, e falou que era macumba a vida dela. O problema é que sua vida é macumba, que fizeram um trabalho para você. Eu não posso duvidar, não posso saber o que realmente é. Mas você acha que o problema dela era macumba? Você acha que uma maldição pega se eu estou ungido, selado, revestido, guardado o Espírito Santo? Sim ou não? Então talvez não era. As pessoas procuram algo que não existe. Sabendo que eu tenho que fazer, eu não faço. Agora eu procuro algo que pode ser aquilo. Deus está mostrando, Deus não te deixa cego, Deus não te deixa mudo, Deus não te deixa surdo, Ele não vai deixar você alienado, Ele vai te mostrar, o Espírito Santo vai te incomodar, entrega isso, faz isso aqui, pede perdão para essa pessoa. Assuma esse compromisso. Ande pela fé, tenha relacionamento comigo, jejue direito, ore intensamente, ore fervorosamente, porque isso vai acontecer.
A tua vida vai mudar, coisas irão ser mexidas, como aqui, Paulo orou, cantou, louvou hinos de louvores e houve um terremoto e todas as portas se abriram. As portas irão se abrir. Agora eu preciso sair do barco. Eu preciso arriscar na fé. Fala, eu preciso ser ousado. Deus espera ver ousadia de você. Deus quer ver ousadia do povo ousado, de um Deus ousado. Você é filho de um Deus ousado. Então haja como seu pai. Haja como ele te ensinou. Ouça as mensagens que ele te mandou. Acredite no que sai desse altar. Nós estamos aqui porque cremos no que Deus está fazendo. A fé natural vai gerar um resultado natural na tua vida. Agora, uma fé sobrenatural vai gerar um resultado sobrenatural na tua vida. Muda a fé e os resultados vão mudar. Se nós mudarmos a nossa fé, se eu mudar a visão que eu enxergo o problema, se eu mudar a forma que eu trato o problema, se eu começar a tratar minha vida espiritual com compromisso, com seriedade, se eu começar a praticar a fé que Deus está me mostrando, a fé, essa fé viva, porque quando ela não é viva, nós não vamos ter atitudes de coragem, nós não vamos ter ousadia, nós não vamos ter intrepidez. Presta atenção, gente, ou é tudo ou é nada. Não adianta, se estiver sendo dominado por um espírito da covardia, você vai ter resultados da covardia, resultados do medo, derrotas, humilhações. O que a gente falou no início? O que a gente falou no início? Os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue. Olha a situação. É isso que você quer viver para a sua vida? É dessa forma que você quer viver com medo? É nunca acreditando que Deus é o que vai te guardar, Deus vai te proteger. Hoje, umas ruas ali de cima de casa, eram umas 6:30 da manhã, aconteceu um assalto e houve uns tiros e um quarteirão de casa. Uns 2 quarteirões de casa. E os assaltantes pegou o homem saindo de manhã e atirou e matou. E a Jéssica falou para mim, né, que ouviu os tiros e falou, nossa, filho, olha só, tal, né, que, ó, como perigoso, eu saio com os meninos, tal, isso pode... Eu falei para ela, eu falei, nem começo com esse papo. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Mas na casa do justo não acontece. A porcentagem pode ser para o mundo, na minha vida não vai ser. Eu posso sair 1 hora, 2 horas, bispo, mas tem que ser prudente, concordo com você, mas estou dando exemplo. A Bíblia diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu posso sair de qualquer forma, como eu, toda semana, mas os evangelistas estamos em nas praças das cidades, já foi ameaçada por morte, já aconteceu muita coisa, e eu estou aqui, vou continuar aqui, até onde Deus me permitir. É Ele que vai contar os meus dias. Mas o pior é não envelhecer ou morrer cedo. O pior é você viver uma vida fracassada, com medo, covarde. O pior é quando você vai, muitas vezes, no asilo, e o que mais aqueles idosos falam é sobre arrependimento. É sobre o que poderia ter feito. Ou sobre o que poderia ter arriscado mais. Ter perdoado mais, ter amado mais, ter parado de ser mais chato, parado de ser mais preguiçoso. O pior arrependimento é aquele quando você tem o controle dele. Quando você sabe que pode fazer diferente. Sabe que eu posso acreditar nessa palavra e saber que eu sou, e sim, eu vou viver um ano de 10 vezes mais incomparável. Sim, eu serei incomparável em sabedoria, no financeiro, na saúde, no casamento, emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente, na saúde, na mente, no corpo, na alma, no espírito. Eu posso acreditar na maior verdade que a Bíblia me diz. A verdade que eu sou vencedor.
A verdade é que tudo é possível. A verdade é que se eu sair do barco eu vou viver. A verdade é que essa segunda-feira há um portal de milagres que vai sim ser gerado milagres inéditos na sua vida. Nas áreas que você precisa de coisas inéditas. Coisas que precisam ser abertas. Portas que precisam ser destrancadas. Situações que precisam ser desamarradas. Essa segunda-feira, através da fé, de um resultado, a fé dá resultado poderoso, a fé viva, vai gerar resultados vivos. Repita comigo, a fé é a loucura do vencedor. Deus está esperando uma atitude de fé hoje de você. O que você vai fazer? Qual será a sua atitude? Qual será a sua decisão? Porque esse portal está aberto. Mas quem vai dar o passo para entrar nele é você. Se coloque de pé, por gentileza. Feche seus olhos. Agora eu quero que você pense. Aonde está faltando ousadia na tua vida? Aonde está faltando coragem? Aonde está faltando comprometimento, compromisso? Em que lugar que você está falhando com Deus? Porque as tuas mãos, elas estão cheias do poder que Deus entregou em Deuteronômio 28. O que você vai fazer com essa mensagem? O que você vai fazer com essa direção? Nós precisamos hoje tomar decisões. E a maior decisão na minha vida é ter fé. É o crer no que eu estou ouvindo. E entender que esse portal foi aberto para mim. Esse portal foi aberto para você. Esse portal tem o teu nome. Mas Deus não vai poder pegar você e te botar no barco. A Bíblia diz que Jesus insistiu para que eles entrassem no barco. Você que tem que entrar, levantar a perninha e sentar no barco. É você que tem que confiar. É você que tem que sair para o mar aberto. É você que tem que ir para águas mais profundas. É você que tem que remar e confiar que o Senhor está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e a tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que Ele lhes dá. Os seus celeiros ficarão cheios. Portas serão abertas para glorificar e honrar o nome do Senhor mais uma vez. Meu Deus, nós oramos nesse momento. E eu peço, Senhor, meu Deus, que a partir de agora, meu Pai, os celeiros, meu Pai, comecem a ser cheios. Meu Pai, que a atitude corajosa seja começada a prática, meu Pai, a praticar. Que o teu povo, meu Pai, se não tiver uma porta que desça pelo telhado, que portas sejam abertas. Meu Deus, que aonde é impossível, o Senhor, meu Pai, fará coisas inéditas. Aonde é impossível se tornará possível. Aonde não tem cura será curado. Para eu viver milagres inéditos, eu farei um esforço inédito. Irei exercitar uma fé inédita. Irei entregar uma obediência inédita. Irei sacrificar um sacrifício inédito. Para eu viver o inédito, o exclusivo, o sobrenatural. Meu Deus, nós oramos, Senhor. E eu peço, Senhor, que o Senhor visite, meu Deus. Visite, meu Pai, primeiramente a cada mente, a cada coração.
coração, meu Pai. Que eles sejam tomados por essa ousadia, que sejam tomados por esse espírito de coragem, que sejam tomados, meu Pai, por esse mover, meu Pai, sejam tomados, meu Pai, por essa coragem, essa ousadia, que a partir de hoje, meu Deus, a ousadia seja uma das virtudes do povo do Ministério Mudança de Vida, a ousadia do povo vitorioso. Somos o povo vitorioso, meu Pai. O Ministério Mudança de Vida é o povo mais vencedor do mundo, o povo, meu Deus, que fará obras, meu Deus, poderosas. Declara onde você precisa hoje, aonde você precisa de uma porta aberta, aonde você precisa descer pelo telhado, aonde você precisa de algo inédito. Começa a falar para Deus, enxergue aquilo que Ele quer de você e aquilo que você vai entregar, e creia que Ele já entregou, creia que Ele já está derramando sobre você. Meu Deus, comece, meu Pai, a derramar, meu Pai, abre portas, meu Pai, que a nossa oração, meu Pai, fervorosa, venha fazer tremer, Senhor, meu Pai, que a palavra do Senhor venha fazer tremer, que a nossa oração venha fazer tremer, Senhor. Meu Deus, nós oramos, Senhor, e pedimos, meu Pai, que através da nossa oração fervorosa, a nossa oração, meu Pai, poderosa, nós possamos ser cheios do Espírito Santo, e que a nossa, meu Pai, essa situação, meu Deus, que haja um terremoto, e que essa situação, meu Deus, ela venha, meu Pai, favorecer a minha vida, que eu seja favorecido, um povo favorecido, um povo ousado, um povo que vai viver hoje, meu Pai, milagres inéditos, um povo que vai viver hoje, meu Pai, curas inéditas, um povo que vai viver hoje uma prosperidade inédita, um povo, meu Pai, que vai ter a carteira de trabalho assinado, no emprego inédito, com um salário inédito, com benefícios inéditos, meu Pai, fazendo e batendo metas de vendas inéditas, conquistando uma casa inédita, um carro inédito, um casamento, uma restauração inédita, meu Deus. Nós declaramos, meu Pai, nós profetizamos, nós concordamos, meu Deus, que a nossa oração tem destino, ela tem endereço, ela vai se cumprir no povo de Deus. Eu oro, meu Pai, eu creio, meu Deus, que nós, através da nossa fé, que é a loucura do vencedor, Deus, Ele está, meu Pai, entregando, meu Pai, esse espírito de coragem, de ousadia, e que eu, meu Pai, comece a romper, meu Deus, e comece a viver, meu Deus, um relacionamento com o Senhor inédito, meu Deus. Meu Pai, eu creio no Senhor, eu creio no Senhor, meu Deus, e creio no que o Senhor está fazendo. Eu abençoo, meu Deus, a cada um, Senhor. Eu abençoo, meu Pai, essas mãos. Meu Pai, meu Pai, elas estão, meu Pai, guardadas. Elas estão, meu Pai, sendo reservadas, meu Pai, para uma grande prosperidade, o fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas, serão vitoriosos na cidade ou serão vitoriosos no campo. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas na tua vida e que hoje você comece a viver o inédito. Deus quer que você exerça uma fé inédita hoje. E mais do que falar e declarar, é você agradecer por esse milagre inédito que você está recebendo agora. Pela fé. A fé é quando nós pisamos e Deus coloca o chão. Começa a declarar e agradecer nesse momento o que você quer. Trabalho, emprego, financeiro, saúde, casamento, o que você quer. Declara isso que já é teu. Declara a forma que você quer. Declara o salário que você quer. Declara a casa, o endereço
da forma que você quer. E agradeça. Obrigado, meu Deus, por esse trabalho. Obrigado, meu Pai, por esse salário. Obrigado, meu Pai, por esse salário de tanto. Seja específico na sua oração. Seja específico no seu momento de agradecer. Agradeça a Deus. Fala, obrigado, meu Deus, por estar ganhando agora 50 mil reais. Obrigado, meu Pai, por estar sendo a coluna do aluguel do Ministério Mudança de Vida, da rua Taquari 995. Obrigado, meu Deus, porque eu estou agora comprando terrenos e construindo igrejas para o Senhor. Eu sou a coluna da igreja. Eu sou a coluna, meu Pai, da construção. Eu sou a coluna da cesta básica. Eu sou a coluna da luz, do ar-condicionado. Eu sou a coluna, meu Pai, agora, de todas as igrejas do Ministério Mudança de Vida. Já agradeça a Deus. E creia que isso já é teu. Creia nessa oração. Nesse momento de gratidão ousado. Seja ousado. E agradeça. Bispo, eu não acredito, então você nunca vai viver. Bispo, eu acredito, então isso já é teu. Bispo, eu creio, então isso já é teu. Bispo, eu não sei o que vai acontecer, então não vai acontecer. Bispo, eu creio que vai acontecer, então isso já é teu. Isso já é teu. Já tem teu nome, causa na justiça, já foi dado favoravelmente para você, sentença favorável. Diagnóstico médio vai cair. Medicina vai até um ponto. O médico dos médicos é Deus. Terapia vai até um ponto. Terapia os psicólogos dos psicólogos é Deus, é o Senhor. O Espírito Santo é aquele que conserta tudo. Casamento é aquele que conserta tudo. Declara, eu tenho o melhor casamento da minha vida. Eu tenho o melhor relacionamento da minha vida. Meu relacionamento é um exemplo. Eu sou exemplo de homem, de mulher. Eu sou exemplo de marido, de esposa, de pai, de mãe. Eu sou exemplo de profissional. Eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Eu respeito o meu trabalho. Eu sou íntegro. Eu defendo a minha empresa. Eu não falo mal das pessoas. Eu viverei e serei próspero nesse lugar onde Deus me colocou. É daí que vai sair a bênção do Senhor. É daí que vai sair o milagre inédito do Senhor. Meu Deus, nós agradecemos, meu Deus. Nós agradecemos e cremos que já recebemos. Meu Pai, não é à toa o número de testemunhos que está chegando. Nós estamos ouvindo muita coisa, meu Deus. E nós só podemos agradecer e glorificar o Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor mais uma vez, meu Pai, está escolhendo nós, o povo do Ministério Mudança de Vida, para ser o povo mais vitorioso do mundo, para ser o povo mais próspero desse mundo. É o povo, meu Pai, que será os melhores profissionais. Os melhores, meu Pai, sairão daqui do Ministério Mudança de Vida. Os melhores pais, as melhores mães, os melhores jovens. Ah, meu Deus, a palavra pura, viva e eficaz. A fé, meu Deus, que move montanhas. Sairá daqui, meu Deus, os obreiros mais fortes e poderosos. Os líderes mais inteligentes e cheios do Espírito Santo. Sairá daqui, meu Deus. O povo, meu Deus, que vai estremecer todo mundo. Sairá do Ministério Mudança de Vida. Eu creio, meu Deus. Eu creio que nós vamos viver. Eu creio que isso já é nosso. Isso já é meu. Fala, isso já é meu. E de mais ninguém. Eu só saio daqui vencedor. Com a minha resposta em mãos. E fala, ela já está aqui. Eu já seguro ela. Eu já vejo ela. Eu já estou andando sobre as águas. Eu já estou descendo pelo telhado. E vendo Jesus se encantar com a minha fé. Se encantar com a fé inédita que eu estou exercendo hoje.
Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor está fazendo. O Senhor é maravilhoso. Que nós possamos, meu Pai, ser cheios desse Espírito. E que o comodismo, a preguiça não existe mais na nossa vida. Isso é passado. Isso é passado. O que eu vivo hoje, meu Deus, é um espírito corajoso, persistente, consistente, continuista, rompedor, um espírito corajoso, ousado, intrépido, um espírito forte, um espírito, meu Pai, valente, um espírito que olha como, meu Pai, meu Deus, com uma visão poderosa, com a face de leão, um espírito, meu Deus, que não retrocede. Nós somos o povo que não retrocede. Nós somos o povo que não retrocede. Nós, meu Pai, sabemos, e a nossa face hoje já está como leões. Estamos sendo ágeis como gazelas para obedecer. Hoje, meu Pai, saímos daqui, meu Deus, com as bênçãos cheias, celeiros cheios, meu Deus. Como o Senhor fala, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra, no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho de suas mãos. E Deus vai abençoar todo o trabalho de minhas mãos. Eu creio, meu Deus, eu creio que hoje estamos vivendo, meu Pai, um tempo novo. E o Senhor está abençoando, meu Pai, todo o trabalho das nossas mãos. Eu creio, meu Pai, que o nosso depósito, o tesouro, meu Pai, será enchido. E o Senhor derramará chuvas, meu Pai, na nossa terra. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. Seremos o povo que irá emprestar. Teremos de sobra. Teremos estoque. Teremos estoque, meu Deus. Nós iremos emprestar, nós iremos dar, meu Deus. Mas nós nunca pegaremos emprestado. Isso não faz parte do povo de Deus, do povo do Ministério Mudança de Vida. Eu creio, eu agradeço ao Senhor, meu Deus. Agradeço o que o Senhor está fazendo. Muito obrigado. Nós cremos, confiamos e tomamos posse na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso espiritual. E que o Senhor possa cumprir todos os desejos do nosso coração. Obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.